Neste exato momento, ao dizer Jesus, limpa minha casa, você está abrindo o portal do seu lar para o único que tem autoridade sobre o visível e o invisível. A sua casa não é apenas uma construção de tijolos e argamassa. Ela é o seu santuário, o lugar onde a sua alma repousa e onde a sua descendência é formada. Muitas vezes, sem percebermos, permitimos que o lixo espiritual se acumule nos cantos da nossa convivência. Menos palavras de ira, sentimentos de amargura, visitas que trazem fardos pesados ou objetos que carregam histórias de dor. Jesus, o Cordeiro que purificou o Templo de Jerusalém, apresenta-se agora diante da porta da sua sala. Ele não vem para ser um convidado passivo, ele vem para ser o Senhor que passa o pano da sua misericórdia e o fogo da sua santidade em cada cômodo. Sinta a atmosfera da sua casa começando a mudar agora. O ar pesado está sendo substituído pelo frescor do Espírito Santo. A limpeza começa na porta de entrada e se estende até o último detalhe, removendo toda a sujeira espiritual que tentou roubar o brilho do seu lar. Uma casa sob ataque não é apenas uma casa com problemas comuns. É uma casa onde existem correntes invisíveis amarrando a prosperidade, o diálogo e a saúde dos moradores. Essas correntes do mal podem se manifestar através de brigas sem motivo, de uma tristeza que paira sobre os quartos ou de uma escassez que parece não ter fim, mesmo quando todos trabalham duro. Jesus quebra as correntes. É o decreto que desfaz os nós de opressão que foram dados nos relacionamentos familiares, onde o inimigo colocou correntes de discórdia entre marido e mulher, entre pais e filhos. Jesus agora aplica o seu poder libertador. Imagine o som do ferro sendo partido agora em cada quarto da sua casa. As correntes da enfermidade, do vício e da confusão mental estão caindo por terra. Uma casa livre de correntes é uma casa onde o riso volta a ecoar e onde a presença de Deus encontra liberdade para fluir sem impedimentos. A contenda é como um mofo invisível que corrói os fundamentos de uma família. Ela começa com uma palavra áspera, um tom de voz elevado ou um silêncio punitivo e logo se torna uma entidade que se alimenta da paz doméstica. Mas o nome de Jesus é o antídoto contra todo espírito de divisão. Ao orar pela limpeza da sua casa, você está dando uma ordem de despejo a todo espírito que se instalou na sua sala para semear a briga e o desentendimento. Jesus é o príncipe da paz, e onde ele governa, a harmonia se torna lei. Imagine agora Jesus caminhando pelos corredores da sua casa e com um olhar de autoridade, ordenando que toda sombra de irritabilidade e todo espírito de briga por nada saia imediatamente. Sinta os ânimos se acalmando. A doçura do Espírito Santo está sendo derramada sobre a mesa de jantar, sobre o sofá onde a família se reúne e sobre cada lugar onde antes havia guerra. A sua casa está sendo limpa de todo o veneno da discórdia. Muitas vezes, a nossa casa sofre com ataques externos. A inveja de quem olha de fora. As palavras de maldição lançadas por quem não suporta ver a sua felicidade e as correntes do mal que tentam entrar por brechas que nem percebemos. Blindar o lar é criar uma barreira intransponível ao redor da sua propriedade. Imagine que enquanto você ora, Jesus está traçando uma linha de fogo ao redor da sua casa, um perímetro de proteção que nenhum espírito de inveja pode atravessar. A blindagem divina é como um escudo de luz que reflete de volta toda a maldade lançada contra você. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Diz a promessa do Salmo 91. Receba essa segurança agora. A sua casa não é mais um alvo exposto. Ela é uma fortaleza guardada pelo exército dos céus. Quem olhar para o seu lar verá a glória
de Deus. E todo dardo inflamado do inimigo se apagará antes mesmo de tocar o seu muro. Lembramos agora da noite da Páscoa no Egito, onde o povo de Deus marcou os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro para que o destruidor não pudesse entrar. Hoje, através desta oração, você está aplicando espiritualmente o sangue de Jesus sobre as portas e janelas da sua residência. Limpar a casa significa consagrá-la ao Senhor. O sangue de Cristo é o selo de propriedade que avisa a todo o inferno: este lugar pertence ao Rei. Sinta o alívio de saber que a sua entrada e a sua saída estão guardadas. Não há pesadelo, não há visita indesejada das trevas. E não há acidente que possa romper esse selo. As janelas da sua casa agora servem apenas para a entrada da luz divina. A blindagem é total. O sangue de Jesus limpa o que foi contaminado e protege o que foi consagrado. Você e a sua família estão agora sob a cobertura mais poderosa do universo, vivendo em um lar que é um pedaço do céu na terra. O quarto é o lugar mais íntimo de uma casa. É onde baixamos a guarda, onde as nossas lágrimas caem no travesseiro e onde buscamos o renovo para um novo dia. No entanto, muitas vezes é o cômodo mais atacado por nuvens de insônia, pesadelos e pensamentos de morte. Jesus, limpa o meu quarto, é um clamor para que o Senhor remova todo o entulho emocional que se acumulou sob o teto onde você dorme. Imagine o Espírito Santo soprando um vento de pureza, agora sobre a sua cama, sobre os lençóis e sobre as paredes. Toda a opressão noturna que tentava roubar o seu sono e o seu sonho está sendo dissipada. Quebrar as correntes do mal nos quartos significa que a partir de hoje, esse lugar volta a ser um altar de repouso sagrado. Sinta a densidade do medo saindo e a leveza da presença de Deus entrando. Ao encostar a cabeça para dormir, você sentirá que o ar está limpo, que os anjos estão de sentinela e que o seu quarto se tornou um tabernáculo de paz. A mesa é o coração da comunhão familiar, o lugar onde o pão é partido e as histórias são contadas. Mas o inimigo muitas vezes tenta lançar correntes de escassez e murmuração sobre a mesa do justo. Jesus, limpa a minha mesa, significa expulsar todo espírito de carência, toda palavra de maldição lançada sobre as finanças e todo sentimento de nunca ter o suficiente. A blindagem do lar passa pela consagração do sustento. Imagine Jesus sentando-se à sua mesa agora, transformando o pouco em muito, assim como fez com os pães e peixes. Ele quebra as correntes da miséria que tentaram se instalar na sua despensa. A partir de hoje, a sua mesa não será mais lugar de discussões por dinheiro, mas lugar de gratidão. Sinta a unção da multiplicação preenchendo a sua cozinha. Onde havia o medo da falta, Jesus instala a certeza da provisão abundante. A sua casa é limpa de toda mentalidade de pobreza e a prosperidade do reino de Deus se torna a nova realidade da sua família. Muitas vezes, o mal que habita em uma casa não foi plantado pelos atuais moradores, mas é um rastro de gerações passadas, de antigos donos ou de histórias de dor que ficaram impregnadas nas paredes. São correntes de vícios, de divórcios recorrentes ou de doenças que parecem perseguir a linhagem. Jesus, limpa o histórico da minha casa, é o decreto que corta o cordão umbilical com as maldições hereditárias. O sangue de Jesus atua como um solvente poderoso que remove as manchas espirituais do passado. Você declara hoje que a sua casa é uma nova criatura em Cristo. O que aconteceu aqui, antes de você chegar, ou os erros dos que te antecederam, não tem mais autoridade legal sobre este endereço. As correntes do sempre foi assim são despedaçadas. Jesus estabelece uma nova linhagem de bênçãos.
Sinta a liberdade de morar em um lugar que foi totalmente higienizado pela graça, livre de qualquer assombro ou herança de trevas. A boca fala do que o coração está cheio, e o som das nossas vozes preenche a atmosfera da nossa casa. Palavras de crítica, de ironia ou de descrença são como brechas por onde o mal tenta entrar. Limpar a casa exige que Jesus coloque um filtro sobrenatural nos lábios de cada morador. Jesus! Limpa nossa linguagem é pedir que as conversas inúteis e as fofocas sejam substituídas por palavras de vida e edificação. Imagine que cada palavra proferida dentro do seu lar agora é uma semente de luz. A blindagem poderosa acontece quando a atmosfera sonora da casa é saturada de louvor e gratidão. Quebrar as correntes do mal significa silenciar o espírito de reclamação que tenta se instalar no seu teto. Sinta a doçura do Espírito Santo corrigindo o tom de voz dos familiares, trazendo mansidão onde havia aspereza. A sua casa se torna um ambiente onde o Espírito Santo sente prazer em habitar, pois as conversas ali glorificam ao Pai. Em um mundo conectado, o mal muitas vezes não entra pela porta da frente, mas pelas janelas digitais, pelas telas dos celulares e televisões. A inveja alheia ou conteúdos que trazem peso espiritual podem contaminar o ambiente doméstico de forma silenciosa. Jesus, blinda os meus portais digitais, é uma oração necessária para os dias de hoje. Limpar a casa é também filtrar o que é assistido e o que é ouvido. Imagine Jesus passando um selo de proteção sobre os aparelhos eletrônicos da sua casa, impedindo que frequências de medo, violência ou imoralidade tenham poder de afetar a mente dos seus filhos e a sua própria paz. Quebrar as correntes do mal digital significa que a sua casa não será mais influenciada por modas que destroem a família. A blindagem é total, do teto ao chão, da porta física à conexão virtual. Você é o sentinela do seu lar. E com a autoridade de Jesus, você declara que este é um território santificado e protegido contra toda infiltração externa. Em muitas casas, o alvo principal das correntes do mal são as crianças e os jovens, cujas mentes são solo fértil e sensível. O medo noturno, a rebeldia inexplicável e o isolamento são sinais de que o ambiente precisa de uma limpeza profunda nos quartos dos filhos. Jesus, limpa o futuro da minha casa, é o clamor que coloca anjos sentinelas ao redor dos berços e das camas da sua posteridade. Imagine Jesus estendendo suas mãos sobre a cabeça de cada criança e jovem que habita sob o seu teto. Ele quebra as correntes da influência mundana e do assédio espiritual que tenta roubar a paz dos pequenos. A blindagem do lar é incompleta se não houver um escudo de luz sobre a inocência. Sinta a atmosfera do quarto dos seus filhos, ficando leve, doce e segura. Onde havia pesadelos, agora haverá sonhos proféticos. Onde havia agitação, agora haverá o repouso do Espírito Santo. A sua descendência está selada, e a herança de paz de Jesus é o que governará o crescimento deles. Uma casa abençoada é aquela que honra os seus patriarcas e matronas. Mas o inimigo muitas vezes tenta trazer correntes de enfermidade, solidão e desânimo sobre os mais velhos da família. Jesus, limpa o cansaço dos meus anciãos, é uma oração de honra que atrai a promessa de vida longa. Limpar a casa significa também remover o peso da tristeza que muitas vezes acompanha a idade avançada. Imagine Jesus caminhando ao lado dos idosos da sua casa, fortalecendo seus joelhos e iluminando seus olhos com a esperança da eternidade. A blindagem poderosa do lar protege a saúde física e mental de quem já caminhou muito. Quebrar as correntes do mal aqui significa expulsar o espírito de morte prematura
e de invalidez espiritual. Sinta a renovação do vigor sendo derramada sobre os corredores. A sua casa é um lugar onde a experiência é respeitada e onde a presença de Deus sustenta cada passo, do mais jovem ao mais idoso, em uma corrente inquebrável de cuidado divino. Muitas vezes, negligenciamos as áreas de circulação da nossa casa, menos os corredores, as entradas e os cantos de serviço, menos mais. O mal gosta de se esconder nas sombras e nos lugares de passagem. Jesus, instala a tua luz permanente em cada canto escuro. É o decreto que não deixa lugar para o inimigo se esconder. Limpar a casa exige uma iluminação espiritual total. Imagine que cada lâmpada física da sua casa agora emite também uma frequência de glória. Nos corredores onde antes se sentia um calafrio ou uma presença pesada, agora flui o vento do Espírito. A blindagem poderosa acontece quando não há zonas cinzentas na sua residência. Quebrar as correntes do mal significa que as sombras da opressão não encontram mais onde se fixar. Sinta a claridade divina preenchendo os vãos das portas e os sótãos da alma da sua casa. Tudo o que estava oculto é revelado e o que era trevas é dissipado pela autoridade daquele que é a luz do mundo. O nosso lar é visitado por amigos, parentes, prestadores de serviço e vizinhos. Nem sempre as pessoas que entram trazem boas intenções. Muitas vezes, elas deixam rastros de inveja, amargura ou problemas que não nos pertencem. Jesus coloca um filtro na minha porta de entrada. É a oração que blinda o ambiente contra as cargas externas. Limpar a casa é também purificar o que foi deixado por terceiros. Imagine que a soleira da sua porta é um sensor de santidade. Quem entrar com má intenção sentirá o constrangimento da luz, e o que for pesado ficará do lado de fora. Quebrar as correntes do mal significa que você não é mais uma esponja espiritual para os problemas alheios. A sua casa tem uma identidade própria de paz que não se contamina com a confusão do mundo. Sinta a segurança de receber visitas, sabendo que a atmosfera do seu lar é soberana e que nada que venha de fora tem poder para perturbar a ordem estabelecida por Deus sob o seu teto. A maior blindagem de uma casa não é feita de ferro, mas de amor e unidade, pois onde há união, ali o Senhor ordena a bênção. O inimigo sabe disso e tenta lançar correntes de isolamento, onde cada um vive no seu mundo, trancado em seu quarto, sem comunhão. Jesus limpa a nossa falta de tempo uns para os outros, é o pedido que restaura o altar da família. Limpar a casa é remover o egoísmo que separa as pessoas sob o mesmo teto. Imagine Jesus unindo as mãos de todos os moradores em uma corrente de oração agora. Quebrar as correntes do mal significa destruir o muro de silêncio hostil que se levantou entre casais ou entre irmãos. A blindagem poderosa é a restauração do diálogo doce e do olhar de compaixão. Sinta o calor da união voltando a aquecer a sua sala. A sua casa não é apenas um dormitório, ela é uma comunidade de fé, onde o amor de Cristo é o cimento que mantém a estrutura de pé contra qualquer tempestade externa. Muitas vezes, a nossa casa abriga objetos que, sem sabermos, carregam memórias de dor, heranças de idolatria ou consagrações que não pertencem ao reino de Deus. Podem ser presentes dados com inveja, decorações que atraem pesos espirituais ou até roupas que guardam o cheiro de um passado de sofrimento. Jesus limpa o que os meus olhos veem é o clamor para que o Senhor santifique cada pertence. Limpar a casa exige que você examine o que está nas suas prateleiras e nos seus armários. Imagine o Espírito Santo passando uma luz de raio-x em cada objeto agora. Quebrar as correntes do mal significa que nenhum ponto de contato com as trevas permanecerá no seu lar.
Sinta a autoridade de Jesus removendo a carga negativa de móveis e decorações. Onde havia um objeto que atraía a discórdia, agora há apenas a simplicidade da paz. A sua casa é um museu de vitórias, não um depósito de lembranças amargas. Tudo o que está sob o seu teto agora exala a fragrância da vida e da santidade. Existem casas onde o silêncio não traz paz, mas uma sensação de vigilância, onde se ouvem ruídos inexplicáveis ou se sente a impressão de vultos passando nos cantos dos olhos. Essa é a opressão de espíritos errantes que tentam reivindicar um território que não lhes pertence. Jesus silencia o barulho do inimigo, é a ordem que estabelece a soberania divina. Limpar a casa é expulsar esses inquilinos indesejados. Imagine Jesus caminhando pelo centro da sua sala e levantando a mão, ordenando o silêncio total às vozes das trevas. Quebrar as correntes do mal significa que o pavor noturno não tem mais voz. Sinta o ambiente ficando claro espiritualmente, mesmo no escuro. A blindagem poderosa acontece quando o seu lar se torna tão saturado de luz que as sombras não conseguem mais se projetar. Onde havia medo do invisível, agora há certeza da companhia dos anjos. A paz da sua casa agora é densa, real e protetora. O quarto do casal é o alvo mais frequente de correntes de adultério, frieza e falta de comunicação. O inimigo sabe que, se destruir o centro da casa, a estrutura toda abala. Jesus limpa a nossa união é o pedido que restaura o primeiro amor e a fidelidade. Limpar a casa passa pela purificação do leito conjugal. Imagine Jesus derramando o seu óleo de cura sobre a cama do casal, agora, removendo todo o ressentimento e a amargura acumulada em discussões passadas. Quebrar as correntes do mal significa que a traição, física ou emocional, não terá entrada nesta casa. A blindagem poderosa protege a intimidade, tornando o quarto um refúgio de carinho e respeito. Sinta a restauração do abraço e do perdão. A sua casa é agora um lugar onde o matrimônio é honrado e as correntes da separação são trocadas pela aliança indestrutível de Cristo, que mantém os corações unidos pelo laço da paz. Muitas vezes, as correntes do mal agem como um saco furado, onde o dinheiro entra na casa, mas desaparece em gastos imprevistos, doenças ou perdas constantes. Isso é sinal de que o devorador está agindo no seu território. Jesus limpa a minha carteira e a minha conta bancária é a oração que estabelece a mordomia cristã. Limpar a casa exige que você consagre o fruto do seu trabalho. Imagine Jesus repreendendo o devorador à porta da sua casa. Agora, quebrar as correntes do mal financeiro significa que a escassez não terá mais lugar na sua despensa. A blindagem poderosa garante que o seu suor seja abençoado e que o seu pão seja multiplicado. Sinta a segurança de saber que o Senhor é o guarda do seu tesouro. Onde havia medo de não chegar ao fim do mês, agora há a certeza da provisão sobrenatural. A sua casa é limpa de toda miséria e a prosperidade do reino torna-se o fundamento da sua mesa. Chegamos ao ponto onde a casa já não é mais a mesma de 40 minutos atrás. O ambiente foi varrido, os móveis foram santificados e a atmosfera foi mudada. Agora, Jesus coloca o selo final: propriedade exclusiva de Deus. Limpar a casa é um ato de transferência de posse. Quebrar as correntes do mal significa que o antigo proprietário, o medo, a dor, o pecado, foi despejado para sempre. A blindagem poderosa agora é um campo de força espiritual. Imagine que a sua casa brilha no meio da sua rua como uma lâmpada que as trevas não podem apagar. Sinta a paz que excede todo o entendimento preenchendo cada fresta das janelas. A partir de hoje, quem passar em frente à sua residência sentirá que ali mora Deus. A sua casa é um posto avançado do céu.
um território de refúgio e milagres. Você e a sua família estão agora sob o governo absoluto da graça, onde o mal não pode mais tocar. Muitas vezes, a sujeira que contamina um lar não está no chão, mas impregnada nas paredes invisíveis das nossas emoções. São mágoas que foram varridas para debaixo do tapete, discussões que nunca foram resolvidas e silêncios punitivos que criaram uma crosta de amargura no ambiente. Jesus limpa o que nós escondemos, é o clamor que traz a transparência do reino para o seu convívio. Limpar a casa exige que o Espírito Santo remova essas camadas de ressentimento que pesam sobre os ombros dos moradores. Imagine Jesus agora com uma vassoura de luz, alcançando os cantos mais obscuros do seu coração e da sua sala. Ele remove o pó da decepção e o mofo do rancor. Quebrar as correntes do mal emocional significa que a partir de hoje, a verdade e o perdão serão o ar que a sua família respira. Sinta a leveza de morar em uma casa onde não há dívidas emocionais pendentes, onde o perdão é diário e a paz é o alicerce que sustenta cada conversa. O mundo emite frequências de medo, tragédia e caos. E muitas vezes permitimos que essas ondas invadam o nosso lar, através do que ouvimos e falamos. Uma casa contaminada é uma casa sintonizada na rádio do mundo. Jesus, sintoniza minha casa com o céu. É o pedido que altera a vibração do seu ambiente. Limpar a casa é recalibrar a atmosfera sonora e espiritual para que ela ressoe com a alegria de Deus. Imagine que o Espírito Santo está ajustando os ponteiros da sua residência agora. Quebrar as correntes do mal auditivo significa que as músicas de derrota, os programas que exaltam o pecado e as palavras de desânimo perdem o sabor. A blindagem poderosa acontece quando a sua casa se torna uma caixa de ressonância do louvor. Sinta a harmonia divina invadindo os cômodos. Onde havia desordem, agora há ritmo. Onde havia barulho, agora há melodia. A sua casa agora vibra na frequência da gratidão. E essa sintonia é o que mantém o inimigo a uma distância intransponível. A porta da sua casa é mais do que um acesso físico. É um portal de destino. É por onde você sai para conquistar o pão e por onde você entra para buscar o refúgio. Muitas vezes, o mal tenta colocar armadilhas na soleira da porta para que você saia desanimado ou entre carregado de estresse. Jesus santifica o meu ir e o meu vir é a oração que blinda o seu caminhar. Limpar a casa é purificar o limiar de cada entrada. Imagine que Jesus está ungindo agora os batentes de todas as portas da sua residência com o óleo da alegria. Quebrar as correntes do mal significa que nenhum tropeço planejado pelas trevas terá sucesso. A blindagem poderosa garante que quem sai desta casa sai revestido de autoridade. E quem entra nesta casa deixa o peso do mundo do lado de fora, sinta a segurança de pisar em um chão que foi consagrado. A sua porta agora é um portal de bênçãos, onde a paz de Deus te recebe no retorno e a sua força te impulsiona na partida. Existem casas onde parece que o tempo parou, onde as coisas quebram constantemente e onde a vida dos moradores não avança. Isso é o espírito de estagnação, uma corrente invisível que enferruja o progresso da família. Jesus remove a paralisia do meu lar é o decreto que traz o movimento da vida abundante. Limpar a casa é remover o espírito de poço, onde tudo o que entra se perde no fundo e nada transborda. Imagine Jesus soprando o vento impetuoso do Espírito através de todas as janelas abertas agora. Quebrar as correntes do mal da estagnação significa que o que estava parado vai começar a andar. Concertos serão feitos, projetos serão retomados e a alegria de construir o futuro voltará a habitar sob este teto. Sinta o dinamismo de Deus,
renovando a sua esperança. A sua casa não é um museu de sonhos mortos, mas um canteiro de obras da glória de Deus. A blindagem agora protege o seu crescimento. Nada mais segura quem Deus decidiu acelerar dentro do seu próprio lar. Chegamos ao ápice da nossa jornada de 40 minutos. A limpeza foi profunda, as correntes foram quebradas e a blindagem foi instalada. Agora, Jesus declara que a sua residência é uma embaixada do reino de Deus na terra. Isso significa que a jurisdição do mal não alcança mais este endereço. Limpar a casa é transferir a autoridade legal das mãos do medo para as mãos de Cristo. Quebrar as correntes do mal significa que você agora vive sob as leis do céu. A lei da provisão, a lei da saúde e a lei do amor perfeito. Sinta a solenidade deste momento. O Espírito Santo está colocando um selo invisível, mas real, sobre o telhado da sua casa, visível para todo o mundo espiritual. A partir de hoje, os vultos fogem, a contenda emudece e a escassez se retira. Você está pronto para viver o novo tempo. Respire o ar da vitória. A sua casa está limpa, blindada e consagrada. É hora de selar tudo isso com a grande oração de autoridade. Muitas vezes, a contaminação de um lar não vem das pessoas que nela habitam hoje, mas de objetos que carregam histórias de dor, consagrações ocultas ou memórias de falência e tristeza. Podem ser móveis herdados, decorações trazidas de lugares sem luz ou até roupas que guardam o cheiro do luto e da depressão. Jesus, limpa o que os meus olhos não veem, mas o meu espírito sente. É a oração que faz uma varredura atômica em cada pertence. Limpar a casa exige a coragem de desapegar do que atrai o peso espiritual. Imagine o Espírito Santo passando como um raio X por cada prateleira, cada guarda-roupa e cada gaveta do seu lar agora. Quebrar as correntes do mal significa que nenhum objeto servirá de ponto de contato ou ancoradouro para o inimigo. Sinta a leveza de um ambiente onde cada item, do menor ao maior, está consagrado ao Senhor. A sua decoração agora exala o brilho da santidade e o seu mobiliário é um suporte para a paz, e não um esconderijo para a sombra. O momento em que a luz se apaga e a casa mergulha no silêncio é o período em que a guarda espiritual precisa estar mais alta. O medo noturno, a insônia coletiva e o pesadelo dos filhos são sinais de que o ar dos quartos precisa de uma filtragem divina. Jesus, sela o nosso sono com o teu descanso. É o decreto que transforma cada cama em um altar de renovo. Limpar a casa é garantir que, enquanto o corpo físico descansa, o espírito seja alimentado por visões de esperança. Imagine anjos do Senhor, com espadas desembainhadas, posicionados nas cabeceiras de todas as camas da sua casa agora. Quebrar as correntes do mal noturno significa que nenhum espírito de pânico ou de morte terá permissão para transitar nos corredores enquanto vocês dormem. Sinta a densidade do medo sendo substituída por um cobertor de glória. O seu quarto não é mais um lugar de luta mental, mas um santuário de sonhos proféticos e restauração celular profunda. Sob o olhar daquele que nunca dorme, nada atrai mais as correntes do mal e a escassez para dentro de um lar do que a murmuração, o hábito de reclamar, de focar no que falta e de proferir palavras de derrota sobre a própria mesa. A murmuração é o convite para que o devorador se instale na cozinha. Jesus purifica os nossos lábios e a atmosfera sonora da nossa casa é o pedido que muda a sorte da família. Limpar a casa exige a expulsão dessa nuvem de reclamação que azeda os relacionamentos. Imagine Jesus tocando com uma brasa viva a língua de cada morador do seu lar neste instante. Quebrar as correntes significa que a partir de agora, o som que ecoa nas paredes será o som da gratidão. A blindagem poderosa acontece
quando o louvor se torna o idioma oficial da casa. Onde havia o não vai dar, agora ao Deus proverá. Sinta o ambiente ficando doce e leve, pois a gratidão abre as janelas do céu, enquanto a murmuração as tranca. Antes de passarmos à oração final, é necessário que você entenda a sua posição. Você não é apenas um morador. Você é o sacerdote ou a sacerdotisa desse território. Deus te deu as chaves deste endereço para que você governe em nome de Jesus. Limpar a casa exige que você assuma a sua voz profética. O medo de enfrentar o mal precisa ser substituído pela certeza da vitória conquistada na cruz. Jesus, reveste-me de autoridade sobre o meu teto, é o clamor que te prepara para a batalha. Imagine o Espírito Santo colocando sobre você uma armadura de luz e uma espada de fogo agora. Quebrar as correntes do mal é um ato de governo. Você está pronto para dar a ordem de despejo ao que não presta e a ordem de entrada ao que é santo. Sinta o seu peito se enchendo de coragem santa. A sua casa reflete a autoridade que você exerce. Prepare-se, pois a sua voz agora não é apenas humana. Ela é um instrumento do decreto divino que vai varrer toda a treva para fora do seu portão. Vamos à oração. Feche seus olhos e, se não puder fecar os olhos agora, apenas escute a oração e eleve seu pensamento a Deus. Senhor Deus de Israel, general dos exércitos celestiais, nós nos levantamos agora em nome de Jesus, com a autoridade que nos foi dada para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Jesus, nós te entregamos a chave desta casa agora. LIMP, a Estelar eu ordeno. Em teu nome santo, todo espírito de contenda, sai. Todo espírito de inveja e olho grande, sai. Toda opressão noturna, todo vulto e todo ruído de trevas, eu vos expulso desta propriedade agora. Esta casa tem dono, e o nome dele é Jesus Cristo. Eu comando o rompimento de todas as correntes de maldição hereditária que tentaram se esconder nestas paredes. Que as correntes da escassez financeira sejam despedaçadas agora na cozinha e na mesa desta família. Jesus, passa o teu sangue sobre os batentes das portas e sobre as trancas das janelas. Que o anjo do Senhor acampe ao redor desta construção e impeça a entrada de qualquer mal, de qualquer enfermidade e de qualquer assalto. Eu declaro a blindagem total. Eu blindo os eletrônicos, eu blindo os quartos, eu blindo os pensamentos de cada morador. Que o Espírito Santo estabeleça aqui um ambiente de refrigério e paz. Onde havia guerra, que haja abraço. Onde havia silêncio de morte, que haja riso de vida. Eu selo este lar como território sagrado. Nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará a esta tenda. Obrigado, Jesus, porque a limpeza está feita. Obrigado porque as correntes viraram pó. Nós descansamos na tua fidelidade, sabendo que a partir de hoje, esta casa é um pedaço do teu céu. Amém e amém.